precedem a gravação. Pronto, agora tá gravando. Bom, boa noite de novo para todo mundo. E vamos parar, ver quem vai chegando, né? Vai chegando mais gente. Marcela entrou? Tá, pronto. Boa noite, Marcela. E a partir disso, quem for chegando vai acompanhando e vai ter esse material também no YouTube para vocês darem uma checada. Então, primeira vez, então eu quero dizer boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e tomar essas aulas de redação daqui para frente. É um assunto que eu adoro. Eu adoro escrita, eu adoro redação, sempre foi algo que eu gostei muito. E vai ser ótimo trabalhar isso com vocês também e construir esse tipo de discurso juntos, né? Desse tipo de escrita juntos. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que redação, principalmente as redações do Enem, são textos dissertativos argumentativos, né? E daí todo mundo sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Alguém quer dar um palpite e me dizer o que acha que é ou algo assim? Eu acho Quando que você disserta o seu argumento, a sua opinião. Perdão, vai, Maria. Pode falar. Maria? É que vocês foram um em cima da outra. Quando você disserta e argumenta a sua opinião. Boa. Andressa, o que você ia dizer? Dissertativa, acho que assim, na minha opinião, é dissertar algo, falar sobre algo, alguma ação. E argumentativa é argumentar sobre alguma coisa, alguma tese. Acho que é isso. Boa. Exatamente. Vocês meninos estão certos. Mas alguém quer dar um palpite? Não, então vou subentender que todo mundo está acreditando nas mesmas coisas que Andressa e Maria Vitória, né? E daí, é por aí mesmo, o pensamento é esse. Dissertativo, porque você vai escrever sobre algo, você vai discorrer sobre o tema. E argumentativo, porque você não vai só escrever, como você vai argumentar. Você vai dar a sua opinião de modo científico, né? Que é um argumento. Porque um argumento não é só você achar sobre algo, tipo, eu acho que o céu é azul. Você tem que me dizer, me provar, né, a partir de argumentos mesmo, a partir de uma tese, você vai sustentar a sua tese, né, o seu argumento, a partir de coisas que você ache coerente para fazer com que seja relevante o texto. Deu para entender? Então, quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, é que você não vai só escrever sobre o tema, você vai escrever e argumentar. Ou seja, você vai me dizer o porquê que você acha que, sei lá, abuso infantil é errado, ou porquê você acha que propaganda infantil é errado, ou mesmo porque você acha que acessibilidade para pessoas cadeirantes é uma coisa necessária. Então, você não vai só escrever sobre a importância disso de modo geral, você vai me provar, argumentar para mim o motivo pelo qual as coisas que você está propondo para solucionar esse problema são importantes. Porque vamos lá, se a gente está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, a gente vai precisar argumentar sobre algo, certo? Então, esse algo vai ser o tema da redação. Tranquilo até aí? Eles vão colocar um tema lá na redação, acho que até então todo mundo já sabe, né? Aqueles temas que parecem monstruosos, mas são bem simples até, são parte do nosso cotidiano, né? E para além disso, a gente vai ter os textos de apoio também. Então, vai ter um tema, e a partir desse tema, você vai escrever sobre ele e argumentar o porquê você é a favor ou contra as possíveis implicações que esse tema vai gerar. Então, a gente vai ver isso com mais calma, fiquem tranquilos. Mas vamos lá, isso é um texto dissertativo argumentativo. E esse texto dissertativo argumentativo é a forma da redação do Enem, certo? E quais são os pontos principais do texto dissertativo argumentativo? E é a partir desses pontos que a gente vai fazer a nossa redação, né? É a partir desses pontos que vamos estruturar as nossas redações. Então, um texto dissertativo argumentativo, a nossa redação no Enem, ela precisa ter o quê? Vocês já viram com outro professor mais ou menos como funciona essa construção de redação, né? Então, o que vai ser preciso para a nossa redação? Fiquem à vontade para ligar os microfones ou mesmo falar no chat, que a gente vai lendo aqui. Oi.
Posso te pedir um favor? Pode. Assim, que eu tô com meu caderno aqui e eu tô anotando. Assim, se for possível, tem como você falar assim dos seus princípios dos dois textos mais devagarzinho, só para eu anotar? Falar Fazendo o um quê? favor? Exatamente? É falar agora que você vai falar sobre cada um, o que cada Tá, um precisa ter, tá bom? tá bem. Eu vou falar mais devagar, então. Ah, Desculpem se eu tô falando obrigada. bem Não, tudo tranquilo. bem. Então vamos lá. São os princípios, os pontos principais do texto dissertativo argumentativo, certo? Mas, Andressa, fica tranquila que tipo, eu tenho um materialzão, que é o que eu tô falando aqui, e eu posso mandar eles para vocês assim que acabar a aula, ou mesmo colocar o link do documento que eu tô usando no YouTube, na descrição do YouTube. Então vocês Ah, vão ter tá, esse tudo acesso. bem. Então eu vou pegar aqui algumas coisas que eu consegui anotar, aí depois eu vejo nos slides. Show. E daí é um documento bem interessante, né? Vai ter tudo que eu tô falando aqui, os pontos principais, mas vocês vão anotando também sem problemas, vou falar um pouco mais devagar, para vocês conseguirem fazer isso. E qualquer coisa é só pedir para eu repetir. Então vamos lá. Quais são esses pontos principais do texto dissertativo argumentativo? Quais são o que a gente vai chamar de redação do Enem, né? Quais são esses pontos de construção que uma redação do Enem vai precisar ter? E o que vocês acham? Quais são os palpites de vocês? Que já estão estudando redação, né? Ou que já sabem por cima alguma coisa da construção desse texto. Alguém quer arriscar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu Você acho fala da que. Tá. estrutura, Isso, Maria. Falo da estrutura. introdução. Ai, eu sempre esqueço o nome do meio do texto. Desenvolvimento. Isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sei que esses são Boa. os pontos que eu uso principais. Uhum. E vão ser só três, né? Ah, para mim é Beleza. assim por cima, né? Uhum. O clássico, né? Andressa, você constrói sua redação assim também? É igual ela. Assim, no final, eu penso assim: tem que ter o clímax ou não? Boa pergunta. A gente vai chegar lá. Sandriele. E assim, tem também as variações, né, para colocar, tipo, primeira pessoa, segunda, né, terceira. Exatamente. Isso, boa, Andressa. A gente também vai chegar lá. Sandriele, você ligou o microfone, você ia falar alguma coisa? Não. Não? Então tá. Então a Maria e a Andressa colocaram aqui três pontos da construção da redação. Então ela vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Certo. Ela vai ter esses três pontos. São os três pontos obrigatórios de uma redação, né? Ela precisa ter um início, ela precisa ter um meio e ela precisa ter um fim. Mas tem dois pontos que eu quero trazer para vocês aqui que são um pouco diferentes. Então, assim, o primeiro, o jeito que se costuma escrever uma redação dissertativa argumentativa no Enem são com dois desenvolvimentos. Então, a gente vai chamar o desenvolvimento 1 de D1 e o desenvolvimento 2 de D2. Então, a gente vai ter uma introdução, dois desenvolvimentos, um D1 e o D2. Vou explicar para que ele vai servir. E a conclusão, que é importante eu lembrar aqui que essa conclusão a gente vai chamar de intervenção. Ah, professora Bia, é muito difícil isso, calma. Vamos chegar lá. Porque a gente vai primeiro introduzir. Para que vai servir a introdução? Vamos supor que você, um escritor, ele não escreve para si, ele escreve para o outro, certo? Vamos partir por esse princípio. Uma redação do Enem, você não escreve para você, ainda que o seu curso esteja em jogo, né? O que é muito engraçado. Você vai escrever, e nessa hora você treme, mas você vai escrever para o outro. Então, você vai escrever para a pessoa que vai corrigir. Sendo assim, você leva em conta aqui, para que é uma introdução? Para introduzir o tema. O próprio nome já vai dizer. Então, você vai trazer citação, fato histórico, as coisas que você acha importante trazer para introduzir o tema ao seu leitor. E esse leitor é as pessoas que vão ler, né? As pessoas eu falo, mas quem vai ler é o corretor. Então, ou quem você quiser mostrar depois. Então, você vai introduzir o tema para essa pessoa. O desenvolvimento 1. Então, para que dois desenvolvimentos? Eu vou fazer o quê? Com danado de dois desenvolvimentos. O desenvolvimento 1, você vai explicar o porquê é um problema. O que é o problema, certo?
Vamos lá. Vou trazer um tema hipotético aqui. Vamos falar sobre... Deixa eu ver... sei lá, vamos falar sobre o tema que eu trouxe da última vez que eu vim aqui. O Brasil no mapa da fome, certo? A volta do Brasil ao mapa da fome. Quem teve nessa última aula vai lembrar, e quem não teve vai ser tranquilo. Então, o Brasil ele voltou ao mapa da fome por causa de muitas questões econômicas e governamentais, mas principalmente por causa da pandemia também. Então, vamos lá. A volta do Brasil ao mapa da fome. Então, tem mais pessoas no Brasil passando fome. Esse é o tema da redação, a volta do Brasil ao mapa da fome. E daí vão ter os textos de apoio, né? Geralmente são 3 textos de apoio. Então, primeiro eu vou introduzir o tema, explicar o que é o mapa da fome, qual a importância, tipo, por que isso pode ser também, Valesca, mas muitas vezes o LGBTQIA+, né? Temas tão polêmicos não são trazidos por vezes nas redações. Então, tipo, temas que possam ferir os direitos humanos não são levados para as redações do Enem de modo geral. Então, é bom estar atento a isso. Porque às vezes a gente acha que vai cair um tema super grande, tipo, super para a gente escrever muito, mas às vezes eles quase nunca colocam, porque precisam ser temas que não vão ferir os direitos humanos. Então, tem que ser temas que você consiga abarcar e que não fira tanto diretrizes básicas de direitos humanos, entende? Porque se você fere os direitos humanos na sua intervenção, zero. Basicamente é isso. A diretriz da redação. Pode falar, Andressa. Então, você falando disso, eu pensei assim, eu acho muito difícil ele colocar, tipo, uma hipótese na redação do Enem sobre governo e gênero, né? Eu acho que é muito difícil. Uhum. Exatamente. É um assunto muito debatido e tem várias opiniões. E acho que, assim, na hora de você descrever o que você quer, pode dar a sua opinião, acho que isso que intervém, isso que eu acho que dá errado, sabe? Exato. Então, coisas que são... Pode falar, Solange. A senhora está dizendo que, tipo, não tem como temas, assim, tão muito polêmicos cair no Enem, né? Tipo, teria como cair coronavírus ou pandemia no Enem? Tem como, porque é um problema que ele abarca mais do que uma estrutura local, né? É uma estrutura mais ampla. Então, existe a possibilidade. Mas, eles não vão colocar só, tipo, o Covid no Brasil. O que é que o Enem faz nas redações? Ele nicha. O que é isso, nichar? Ele vai pegar, tipo, um corpo grande, tipo uma pizza. A pizza, ela vai vir inteira. O Covid é uma pizza inteira. Então, eles não vão pegar o Covid, eles não vão pegar a pizza inteira, eles vão pegar uma parte do Covid. Então, eles vão nichar. Eles vão pegar essa fatia dessa pizza e vão servir na redação, entende? Então, ainda que eles falem sobre qualquer tema, sei lá, eles podem até trazer, sei lá, por vezes a gente pensa, tá acontecendo muito casos de transfobia no Brasil, então eles vão falar sobre pessoas trans. Não necessariamente, mas vamos falar de um tema que eles até colocaram em alguns posts do INEP, né? Que é o abuso dentro do trabalho, né? Essa hierarquia que se coloca dentro do trabalho, ou mesmo a desigualdade salarial das mulheres. Vamos nichar dessa forma. Então, a gente está falando de trabalho, uma pizza grande, mas dentro do trabalho a gente vai tirar uma fatia só, que é a desigualdade salarial das mulheres dentro do mercado de trabalho. Deu para entender? A gente nunca vai falar sobre o todo. A gente sempre vai falar sobre a fatia de pizzas. A gente sempre vai falar sobre o nicho. É por aí que funciona a redação. Então, me esqueci onde eu estava, deixa eu voltar aqui. A gente abrange muito. Massa. Então, a gente vai fazer essa escrita, certo? Então, vamos lá. O D1, a introdução. Eu vou introduzir o meu tema. Então, voltando, se eu fosse falar, vou mudar. Vou colocar sobre essa desigualdade salarial das mulheres no trabalho, né? No trabalho fora de casa. Enfim, nesse trabalho monetizado. Então, vamos lá. Desigualdade salarial das mulheres. É o meu tema do Enem. Então, eu vou introduzir. Como é que eu posso introduzir isso, professora? Você pode introduzir com uma citação, usando os textos de apoio. E é importante lembrar que os textos de apoio precisam ser citados e não podem ser usados, tipo, muito ou muitas vezes. O ideal é que você use só uma citação, ou mesmo duas, estourando, para não ser visto como plágio. Então, o ideal é que... Pode falar, Solange. Então,
tipo, não pode usar muitos textos de apoio, então, tipo, se tiver um gráfico na redação, aí, sei lá, um exemplo, uma em cada 10 mulheres já sofreram abuso, não sei, a gente pode colocar assim, segundo dados da tal. Exato. Pode colocar isso? Pode. Porque você vai estar citando, entendeu? Você vai estar citando, colocando a fonte, e não é plágio. Agora, onde eu quero chegar você não pode fazer o seu texto inteiro, um compilado, trazer pedaços dos textos de apoio, juntar e fazer sua redação. Isso é plágio, você vai zerar. Mas trazer dados, tipo, uma em cada 10 mulheres, ou mesmo uma citação, se eles colocam lá, tipo, a citação da Maria da Penha, por exemplo, para falar sobre violência contra a mulher e você quer usar, se você lembra de uma citação da Maria da Penha, vamos colocar melhor, e você quer juntar esse esquema de tipo inferioridade que é colocada na mulher por vezes nessas agressões junto ao trabalho, você achou isso um link e você quer colocar, você pode colocar, entende? Você pode fazer muitos links na redação. Agora a questão é, o que eu e muitos colegas indicam é o seguinte, não coloque tantos recursos dos textos de apoio assim. Tipo, se prenda a colocar, usar no máximo 3 ou 2, que seria, o ideal é 2, né, por causa dos dados. Mas se você precisar muito, 3 estourando. Porque mais do que isso, você está pegando muito apoio, entende? Então, não é o ideal. Então, primeiro, da introdução, a gente vai começar fazendo esse apanhado mesmo de coisas maiores, né? Tipo, do que é a pizza. Então, vamos lá, essa pizza ela se constitui dessa forma. Então, o trabalho das mulheres ou essa desigualdade salarial, ela não é como eu faria, né? Eu colocaria primeiro, eu, Bianca, voltaria para a história. Colocaria assim, beleza, o trabalho das mulheres. Então, a primeira coisa que me faz lembrar é Inglaterra. Então, me faz lembrar as sufragistas, que tiveram aquelas questões sobre trabalho e desigualdade por causa da guerra, e elas recebiam menos. Então, eu faria o link com as sufragistas. E colocaria, sei lá, a desigualdade salarial das mulheres não é um problema atual, e começaria com essa questão de coisas que eu lembro da história. Eu faria assim. Mas sei lá, Solange, ela pode não querer começar assim. Ela pode querer começar de outro jeito. Por exemplo, ela pode querer começar falando da Mulher Maravilha, porque ela gosta muito de quadrinhos. Então, ela pode começar falando a desigualdade salarial das mulheres não é um problema atual. Ou, enfim, qualquer frase que vocês queiram colocar, porque essa é o que eu realmente uso frequentemente para escrever textos dissertativos argumentativos. Então, ela pode começar com ainda mesmo nos universos das HQs, as mulheres têm papéis que por vezes são vistos de diferentes formas e com menos como é que eu posso dizer? Com menos, tem uma palavra para isso, né? Vamos chegar lá, me ajudem a lembrar. Com menos foco ou com menos entusiasmo ou mesmo tipo é isso, né? Menos foco, menos entusiasmo do que os homens. Um exemplo disso, aí você coloca a Mulher Maravilha e você pode colocar, tipo, fazer links, né? Em relação à Mulher Maravilha e o Batman. Se você lembra que o Batman ele tem mais recursos políticos do que a Mulher Maravilha, e dá para fazer grandes viagens, né? Uma questão que eu estava propondo também, se você fosse falar sobre esse mesmo tema e quiser falar sobre heróis. Então, sei lá, quem gosta muito da Marvel, você vai dizer assim, Bia, como é que eu vou colocar a Marvel na redação dentro desse tema? Mas você pode sim colocar a Scarlett Johansson, que é a atriz que fez Viúva Negra, né? Que é o filme que saiu. Ela foi uma das atrizes que, tipo, durante muitos filmes recebia muito menos do que os caras que estavam contracenando com ela. E por vezes ela estava fazendo papéis que tinham a mesma duração fílmica, né? Ou seja, apareciam mesmos minutos do que certo ator, e mesmo assim ela recebia menos. Então dá para colocar esse tipo de apresentação dentro da redação. O que você não entendeu, Solange? Então, tipo, a senhora disse que já pode começar. Tipo. É que eu me esqueci agora. É que tipo, a pessoa já pode começar abordando o tema, né? Tipo, se a redação for impactos da propagação dos discursos LGBT, a pessoa pode colocar assim, na primeira frase, os impactos da propagação dos discursos LGBT não é um problema atual. Já pode começar assim, falando sobre o tema direto mesmo?
já pode começar metendo lenha, não tem problema nenhum, não. Agora, você vai ter que fazer o link, né? Então, tipo, você vai começar, se você começa dizendo que é um problema, não é um problema atual. Então, você vai ter que começar dizendo, fazendo uma referência anterior a isso. Tipo, se não é um problema atual, ele surgiu nessa época, ou percebi ele nessa situação. Deu para entender? Mas você pode já começar, que a gente chama, né? Fazendo acontecer. Não tem problema em relação a isso. Aham, entendi. E também pode citar músicas de charge? Pode. Então, introdução é um mundo aberto para você introduzir aquilo que você gosta. Você pode introduzir música, você pode introduzir charge, contanto que você saiba citar. Então, é importante que você saiba citar o que você está mencionando, certo? Então, tipo, se você vai citar uma música, você precisa saber quem escreveu e qual é a música, pelo menos. A Maria abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Maria? Geralmente eu coloco citação e exemplos, essas coisas assim, no desenvolvimento, porque eu acho que preenche mais. A introdução eu costumo só falar por cima mesmo do tema, e daí no desenvolvimento eu coloco mais a fundo. Eu acho que preenche melhor, porque a introdução minha eu costumo deixar ela bem pequena. O desenvolvimento ficar mais preenchido, né? Então, aí é que tá. Você pode fazer desse jeito, mas o ideal é que você construa o seu argumento pautando ele sempre em alguma coisa, certo? Então, nunca deixar um argumento solto. Tipo, eu tô falando isso aqui, vozes da minha cabeça, entende? Então, é interessante que dentro de uma redação ele tenha pelo menos 4 coisas. Primeira, dados do que você está falando. Segundo, pessoas que confirmam o seu pensamento. Terceiro, né? Tipo, esse pensamento, tipo, se você souber a origem dele no sentido de, ele não é atual, ou referências históricas, é interessante você colocar. E quarto, elementos culturais. Então, uma redação rica é onde ela abarca esses 4 elementos: os dados, o que a gente chama de elementos culturais, as citações e o que foi a outra coisa que eu falei, que eu me perdi dentro do meu próprio pensamento. São 4, né? Dados, os elementos culturais, as citações e... Acho que eu repeti elementos culturais 2 vezes, por isso que deu 4. Mas é isso aí. Então, tipo, uma redação ela precisa ter esses 3 elementos que tornem ela, tipo, e as citações, né? Que, esse era o quarto, que deixem elas, tipo, aprofundadas, para que ela não esteja, tipo, solta no espaço-tempo, sabe? Ela precisa estar amarradinha. Então, se eu estou falando isso, é por causa disso. Se eu estou citando esse dado aqui, é porque eu vou chegar até lá. Deu para entender? As coisas, elas precisam fazer sentido dentro de um texto. Quanto mais amarrado aquilo tiver, melhor. Então, quer dizer que, tipo assim, na introdução eu já preciso chegar afirmando que o meu pensamento está certo. Eu não posso só, tipo, falar o que eu penso e no desenvolvimento eu afirmar. Você pode. Então, você pode. Não significa que você, tipo, que esse jeito que eu tô falando é o único jeito de se fazer redação. Você pode fazer isso que você coloca, né? Tipo, trazer um grande apanhado e depois ir funilando. É interessante também. Agora você tem que, tipo, eu acho, né, Bianca, que dá muito mais trabalho você fazer esse processo, tipo, de começar grande e ir afunilando, porque às vezes você pode esquecer o que você falou no início. Porque a redação é o seguinte, mas funciona se você tiver bastante atenção, né? Se você coloca no seu desenvolvimento que a desigualdade salarial da mulher é um problema, porque ela recebe menos, porque ela trabalha 2 vezes mais, porque ela trabalha tipo, fora de casa e dentro de casa, e porque ela tem menos reconhecimento, se você coloca essas 3 coisas no seu desenvolvimento, ela trabalha mais, ela trabalha, tipo, ela recebe menos, ela trabalha dentro e fora de casa, e ela tem menos reconhecimento dentro dos espaços que ela ocupa, então, na sua conclusão, você vai ter que resolver esses 3 problemas, entendeu? Então, você vai ter que dar uma segurada e vai ter que resolver os 3 problemas, porque você cita 3 problemas, entende? Sim. Esses dias, na minha escola, a gente teve que fazer uma redação sobre, se eu não me engano, eu acho que foi violência contra a mulher. Aí, na introdução, eu coloquei os problemas, né, que muitas mulheres sofrem, que a gente, hoje em dia, é menos raro você conhecer uma pessoa que sofreu alguma violência. Aí, no desenvolvimento, eu coloquei casos e coloquei reportagens, números, essas coisas assim. E na conclusão eu coloquei uma solução para isso. No caso, eu coloquei que tem
os disque denúncia, coloquei os aplicativos que as mulheres podem usar, essas coisas assim. Certo. Entendo. Sendo que quando tu colocou na introdução que é menos comum se achar esse tipo de mulher, tu colocou baseado em quê? Na verdade, eu não coloquei nenhum fato, eu só, tipo, apresentei a ideia mesmo. Então, isso é um problema, porque, tipo, se você apresenta uma ideia, principalmente uma ideia que diz em relação a conceitos grandes como esse, por exemplo, hoje em dia, dentro da minha experiência, é mais difícil encontrar uma mulher que sofra violência doméstica. Não é o ideal começar assim, porque, é uma experiência particular sua, não diz respeito a grandes núcleos. E dois, tipo, você tá dizendo isso a partir do quê, entende? Então, tem que ser experiências que, tipo, eu vou dizer que a violência doméstica não é um problema que afeta muitas mulheres. Mas com base em que eu vou dizer isso? Deu para entender? Então, para falar alguma coisa, principalmente colocar um dado como esse, que se coloca de forma parcial, né? Porque você não está falando de forma parcial, você está colocando o dado de forma parcial. Então, você está dizendo que, tipo, eu conheço hoje em dia muito, sei lá, poucas mulheres são afetadas pela violência doméstica. Então, é um dado parcial. Você está dizendo que não são todas as mulheres ou que são poucas mulheres que são afetadas por esse tipo de violência. Logo, você tem que dizer de onde veio esse dado, porque senão você está inventando um dado. Deu para entender? E isso é um problema. Você não pode inventar um dado. Se ele existe, você tem que citar, porque senão o corretor vai dizer assim, tipo, de onde ela tirou isso? E ele vai, tipo, tirar ponto seu por causa disso. Deu para entender? Então, sempre que vocês forem... Como você recomendaria, tipo, colocar? Se eu fosse começar com a violência contra a mulher, por exemplo, eu começaria como a minha frase clássica, que é a violência contra a mulher não é um problema atual. Eu costumo começar a redação assim. E redação, para mim, é receitinha Eu de também faço isso. né? Então, eu começo assim, aí eu coloco, a violência contra a mulher não é um problema atual. Tem várias frases, né? Eu posso trazer outros tipos de início para nas próximas aulas para a gente ficar debatendo aqui. E daí eu digo, não é um problema atual. Eu colocaria, sei lá, tem uma autora que ela se chama Simone de Beauvoir, que ela é uma grande filósofa e tal, muito interessante. Inclusive, eu vou trazer umas citações delas aqui, porque vai servir muito para as redações de vocês. Eu tenho uma citação dela até. Ela é maravilhosa. E daí eu coloco a violência contra a mulher não é um problema atual. E daí eu posso citar Simone de Beauvoir, que ela fala que a mulher é vista como o outro do homem durante grande tempo da sua vida na história, né? Aí eu fecho essa citação e coloco. À vista disso, é possível, tipo, e coloco um dado do texto de apoio, porque com certeza vai ter. Então, tipo, à vista disso é possível perceber que, tipo, desde o início, desde os primórdios históricos, principalmente colocando em ponto a modernidade, né? A mulher, ela, tipo, passa por problemas desse tipo de caráter de força com os homens o tempo inteiro, né? E daí eu posso citar essas questões, ou mesmo abranger um pouco mais, colocar, sei lá, na época vamos lá, na época da Grécia, e daí fazer um apanhado tipo histórico, dizer assim, as mulheres na Grécia não eram vistas sei lá, eram endeusadas na Grécia, então, tipo, existe esse paralelo entre como a mulher era vista e como a mulher é vista hoje em dia, ou, tipo, na Grécia, esses tipos de relatos não eram tão fortes como é na modernidade, tem várias coisas que você dá para fazer esse balanço, sabe? Eu começaria citando e pegando um dado do texto de apoio e já jogando na cara, dizendo que é um problema, porque é o meu estilo de escrita, né? Mas aí você pode pegar de outras formas diferentes. Andressa. Então, você falou sobre a Grécia das mulheres, eu logo pensei assim, né? Porque eu estudei, assim, naquela época as mulheres não votavam, né? Uhum. Era Exato. mais um princípio, né? Então, você falou assim de como fazer, né, as estruturas da redação. A Maria falou também do jeito que ela faz. Assim, eu aprendi na escola, assim, os professores sempre falaram. Introdução, eu sempre falava sobre o assunto, eu abordava o tema do assunto, desenvolvimento eu citava, né, músicas, alguma coisa assim, que nem você falou, né, a Maria também. E a conclusão, eu sempre voltava à introdução e o desenvolvimento. Eu sempre Uhum. abordava mais um pouquinho e fechava com o que eu pensava escrever no final. Meus Uhum. professores sempre falavam assim que é bom, na conclusão, você falar, abordar o tema novamente e depois fechar com alguma coisa mais pã, sabe? Exato.
Resolvendo o problema, né? Isso. Aí o que é interessante, tipo, vou trazer essa estrutura para vocês, né? Que é uma estrutura também muito clássica de se fazer texto dissertativo argumentativo, a nossa redação do Enem. Então, Márcia, a gente já fez a introdução, né? Essa introdução um pouco mais ampla ou mais escrachada, do jeito que eu coloquei aqui. Ah, Bia, vamos fazer o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 agora. É muito desenvolvimento. Não, não é. Então, primeiro que, deixa eu abrir um parêntese e dizer que nessa introdução ela tem que ter em média de 5 a 7 linhas, certo? Que é o que se costuma, né? Uma redação do Enem, ela é composta por 30 linhas. Você tem esse espaço e agora muita gente pergunta, meu Deus, é muito espaço, né? Eu, tipo, não. Chega uma hora que você vai se escrevendo, você vai... Eu acho pouco. você se empolga quando você fica, meu Deus, eu preciso de mais linhas. Verdade, Mas eu sou assim. Eu faço muita coisa. Chega lá no final, você era vai 15, espremendo a letra, né? Então, você, tipo, pouco é pouco. Não, é muito, né? Tipo, perdão, é muita linha, mas na verdade é pouco espaço, né? Porque você tem toda essa estrutura para dar conta. Então, vamos lá. Uma introdução ela vai ter, em média, de modo ideal, né? Esse média de 5 a 7 linhas. Ah, Bia, vou colocar tudo isso no máximo em 7 linhas? Você vai ter que dar seu nó. Então, você vai ter que, tipo, elencar as coisas que são mais importantes para serem ditas na sua introdução, certo? Então, se você quer citar, se você quer colocar um dado, se você, enfim, o que você quiser fazer, linka e diz assim, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, vou colocar isso, tem que dar 7 linhas estourando. Aí, massa, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e agora? Agora o bicho pega. Porque agora é o que vem o dissertativo, né? Porque na introdução você começa uma ideia, no desenvolvimento você, tipo, bota para descer a sua ideia. Você tem que, tipo, defender ela a ferro e a fogo. Então, Bia, eu faço um desenvolvimento só, por isso que eu não aconselho fazer um desenvolvimento só. Por quê? Porque vamos supor, vamos colocar uma ideia de métrica. Vamos colocar uma ideia de, tipo, fazer sentido. A gente tem um parágrafo que começa com 7 linhas, certo? Que vai ser a introdução. O desenvolvimento, se for um desenvolvimento só, vamos lá, a galera de matemática, 7 mais 7. 14. Eu vou confiar em você. Aí, Márcia, a gente coloca um parágrafo de 7. Aí, do nada, vem um parágrafo de 14 linhas, tá ligado? Tipo, é um parágrafo imenso, um parágrafo do tamanho da minha cabeça. Aí, esse parágrafo do tamanho da minha cabeça, e chega na conclusão, você vai ter um parágrafo de, tipo, 5 linhas, 7 linhas estourando. Então, dá pra ver que, tipo, tem uma realidade paralela entre esse primeiro parágrafo de 7, esse parágrafo de 12, e depois um de 7 de novo. Tá vendo que, tipo, a estrutura é muito doida? Aí não funciona, sabe? Porque funciona. Ah, então não pode fazer. Pode. Você pode. A questão é, será que vai ficar legal? Será que você vai conseguir vestir as calças e dizer assim, não, isso aqui eu vou fazer e, tipo, vai dar certo. Se você conseguir, massa. Agora lembre-se de que, tipo, essa estrutura do seu grande parágrafo precisa ter tudo que a minha divisão do D1 e do D2 vai ter. Então, pode, inclusive, dar mais de 12 linhas. Pode dar, sei lá, 15. Então, se você colocar, vai ter uma introdução, sei lá, de um desenvolvimento de 15 linhas, então sua introdução vai ter que ter 5 e sua conclusão vai ter que ter 5, sabe? Então, tipo, vai dar 25, aí você pode aumentar um pouco mais em um, ou aumentar um pouco mais em outro, mas vai ser, tipo, uma mistura muito louca de um parágrafo enorme e de 2 parágrafos pequenininhos. Deu para entender o porquê isso é um problema? Sim, entendi. Então, Bianca, sobre, assim, você falou das quantidades de linha, assim, sempre o desenvolvimento vai ser maior do que a introdução e a conclusão na hora da escrita? Geralmente vai, porque, ó, vamos supor, aqui eu estou colocando esse desenvolvimento único, né? Boa noite, Ricardo. Aqui eu vou estar colocando esse desenvolvimento único. Mas, se eu fizer desse jeito que eu coloquei com D1 e D2, que vai ser o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, eles vão ter a mesma média da introdução. Então, vai ser, tipo, 7 linhas, 5 linhas, 8 linhas, tipo, na margem um pouco para mais, dá para entender? E o que é que eu vou fazer com esse desenvolvimento 1 e esse desenvolvimento 2? É só para dividir, para não ficar grande? Não. Se está dividido é porque tem um sentido de estar dividido, né? Então, Bia, eu vou fazer o que com esse desenvolvimento 1? O que é que eu vou escrever no desenvolvimento 1, pelo amor de Deus? No desenvolvimento 1,
você vai explicar o problema. Então, tipo, se eu tô falando sobre. Qual foi o que a Maria deu? A Maria Vitória, ela falou sobre. Violência contra a mulher. Obrigada. Ela falou sobre a violência contra a mulher. Então, eu já introduzi o tema, certo? Eu já falei, sei lá. Por isso que é importante citar. Eu já coloquei a citação da Simone de Beauvoir na minha introdução. Já arrasei, entendeu? Mostrei que eu sei. Aí eu coloquei uma citação no início. Bia, e como é que eu vou saber essa citação? Você vai decorar. Eu vou trazer umas citações aqui, bem genéricas, para vocês decorarem. Precisa decorar a citação, porque senão na hora você vai ficar nervoso. E você vai ficar, meu Deus, eu preciso citar alguma coisa. Aí, nas próximas aulas, eu vou trazer umas citaçõezinhas para a gente ir decorando e vocês irem usando enquanto vão escrevendo. Citei Simone de Beauvoir, mostrei que eu sei, entendeu? Mostrei que eu tô lá para arrasar. Aí eu citei Simone de Beauvoir na minha introdução e expliquei de modo mais geral o que é o contexto que coloca a mulher numa situação de violência. Certo? Certo. Então eu vou ter o desenvolvimento 1. Esse desenvolvimento 1, eu vou explicar o problema. E aí que eu vou colocar para descer. Então vai ter os dados, vai ter a minha escrita em relação à demonstração do problema dentro da sociedade brasileira. Então, vou colocar todo esse baseamento, né, tipo, essa forma basal do texto dentro do desenvolvimento 1. Então, vou explicar o problema mesmo. Tipo, o problema é isso, se coloca por causa disso, e etc. Então, vou explicar de modo mais geral. Certo? Certo. E o desenvolvimento 2, Bianca, eu já expliquei o problema. Já fiz mágica e fiz esses problemas caberem em estourando 8 linhas 9. E o desenvolvimento 2, eu vou explicar o quê? Você vai me dizer o porquê disso ser um problema. Então, você já me falou que a violência contra a mulher, tipo, afeta, sei lá, vamos imaginar um dado aqui. Afeta, aliás, a gente nem precisa imaginar um dado. Tem um dado do IBGE que diz que eu tentando lembrar do dado, né? Depois eu confirmo isso para vocês, que a cada 3 minutos uma mulher sofre de violência doméstica. E daí eu preciso confirmar o dado. Mas vamos supor, eu lembro desse dado e eu coloco lá. Então eu uso esse dado, eu uso um dado do texto de apoio. Por isso que é importante estar lendo o jornal. Por isso que é importante estar pesquisando outras coisas, vendo vídeos de coisas que estão acontecendo no mundo. Porque você vai, eu lembro disso aqui de algum lugar, e você coloca. Menina, é até bom, mas, meu Deus, deixa eu ser louco. As notícias, assim, que misericórdia, uma pior que a outra. Exato, aí você precisa, de onde isso saiu, aí você coloca, né? E daí você vai preencher esse seu desenvolvimento 1, explicando o problema de modo geral. Bianca, e agora no desenvolvimento 2, vai sobrar espaço para fazer o quê? Você vai me dizer o porquê desse problema que você explicou ser um problema. Olha só que coisa fácil. Peraí que meu gato tá comendo minha taquinha, pronto. Aí você vai me dizer o motivo desse seu problema, de fato, ser um problema. Deu para entender? Desenvolvimento 1, você explica o problema. Desenvolvimento 2, o que faz aquilo ser um problema. Deu para entender? Sim. Massa. Então, eu já expliquei o problema. Já disse que, tipo, afeta muitas mulheres e tal. E por que isso é um problema? Bianca, como é que eu posso dizer o motivo pelo qual as mulheres estarem sofrendo violência seria um problema? Bom, primeiro, porque muitas dessas mulheres não denunciam. Então, isso já é um problema por si só. Elas se sentem coagidas ou elas se sentem envergonhadas e elas não, conseguem denunciar o seu agressor. Então, o que é que acontece? Esses agressores ficam soltos e mesmo que elas terminem um relacionamento, o que é realmente raro de acontecer, e muitas terminam mortas. Então, mesmo que ela termine com esse agressor permanece em liberdade porque ela não conseguiu denunciá-lo. Então, isso já é uma explicação de, o porquê a violência contra a mulher é um problema. Deu para entender? E assim a gente se coloca. Por que continua sendo um problema? Porque a vítima, por vezes, se afasta da família, se afasta dos amigos, afeta as crianças, tem toda uma questão, né? Então, a gente vai explicar o motivo pelo qual a violência contra a mulher, que a gente já colocou no desenvolvimento 1, que afeta a cada 3 minutos uma mulher no Brasil, se é um problema de fato. Pode falar, Maria? Sim, nesse caso, por exemplo, sim, vamos dizer que a redação do Enem fosse esse assunto. Se, por exemplo, assim, eu conhecesse, vamos dizer que uma tia minha sofreu esse tipo de violência, se afastou da família, etc, etc. Se eu colocasse isso, vamos dizer, na introdução ou no desenvolvimento, não faz, eu poderia tirar uma nota boa ou não, porque vai ver, eles talvez duvidariam que seja verdade, ou sei lá, algo do tipo.
É porque você não tem como provar. Deu pra entender? Tipo, não é um dado, tipo. Ah, sim. Imaginei também. E eu acho que isso aí, tipo, seria bom colocar umas notícias que já tem, assim, se você pesquisar, vai Pensei. aparecer, tem dados. Exato. Porque, assim, se colocar um parente, não tem como você comprovar que isso Você vai verificar aconteceu como, né? mesmo. E é isso mesmo. É isso aí, é por aí. Então, tipo, às vezes a gente fica, nossa, eu tenho uma pessoa que passou exatamente por isso na minha família, e você quer relatar, né? Mas você não pode, porque, vai colocar pessoalidade no seu texto, e seu texto de redação não pode ser pessoal, então você não vai colocar eu no seu texto, nunca. Então, coloquem isso, grifem isso assim no seu caderno, o eu não entra na redação. Então, você nunca vai começar com a redação com Daí pegar, tipo, o problema da amiga, do familiar, assim, e pegar esse problema e, tipo, transformar em algo, digamos assim, confessional. tipo, e tal coisa acontece muito porque não denunciam essas coisas e costumam se afastar da família, pegar e Exato. transformar, né? Você pode colocar isso de modo mais amplo e colocar isso mesmo que a Isabela falou, costumam. Então, tipo, nunca é eu costumo, ou minha tia costuma, ou fulaninha de tal da minha rua costuma, porque dá muita pessoalidade. E um texto dissertativo argumentativo não é pessoal. Então, nunca vai ter essa questão de eu, minha, meu. Nunca vai ter isso no texto dissertativo argumentativo. Dá para entender? Sim, eu acho que assim, na maioria das vezes, porque algumas mulheres sofrem isso, esse tal de abuso aí, essa violência, elas se afastam da família porque os homens, né, seus parceiros, né, e ex, induzem a cabeça, né, o psicológico, tipo, olha, se você contar, eu vou matar você. E tal, eu vou te abusar mais Eu ainda. Eu acho acho que é por isso que acontece. Aí, sei lá, se você fosse também, contar... Perdão, Isabela. também tem o fato, tipo, tem aquelas pessoas, mulheres principalmente, que falam que é mentiroso ou que, ele fez tal coisa porque você mereceu. Então, assim, não é só apenas homens das nossas famílias, pode ser alguma mulher também. Então, sempre quando vocês forem colocar esse argumento, vocês vão colocar de forma impessoal. Então, por vezes, as mulheres são afastadas das suas famílias por não serem creditadas, por não colocarem, tipo, seus... Entendeu? Tipo, não serem creditadas, ou seja, as pessoas não acreditam nelas. E colocar o mais impessoal possível, entendeu? Para não colocar, tipo, sei lá, por vezes as experiências que a minha tia tem, ou a experiência que eu tive, nunca vai ser por esse lado. A Solange, ela colocou, e se a pessoa quiser colocar um problema no D1 e outro problema no D2, ficaria bom? É possível. Tudo é possível. Agora, se ficaria bom ou não, eu só vou saber com vocês escrevendo. Porque aquilo, às vezes, a gente tem uma ideia na nossa cabeça que funciona super bem. E quando a gente passa isso para um papel, não funciona, sabe? Então, por isso que a gente vai não só falar sobre escrita, como a gente vai escrever também. A gente vai chegar lá, a gente já vai colocar uma redação para rodar hoje. Então, vamos lá. A gente já vai ter esse desenvolvimento 1, que, de modo geral, a gente vai falar sobre o problema. E o desenvolvimento 2, que a gente vai explicar o porquê que esse problema é, de fato, um problema. Deu para entender essa diferença do D1 e do D2, não foi? Tranquilo? Sim. Uhum. Massa. Então, por fim, a gente vai pegar essa nossa linha, essas nossas últimas linhas, assim, aquelas linhas choradas, aquelas linhas que você chega no final e diz assim, porque está acabando, eu preciso de mais. Sim, vale. Quantas linhas você daria para o D2? Então, para o D2 eu colocaria essa mesma média de 6 a 7 e para o D1 também. De 6 a 7, estourando um 8, se for muito necessário, se você quiser citar uma coisinha a mais, colocar um dado para fazer uma graça. Então, essa é a mesma média. E a intervenção... Pode falar. Então, desenvolvimento no mínimo com esses dois, D1 e D2, umas 14 linhas, tudo? Isso, porque... Eu costumava, tipo, é que agora eu tô meio ruim em redação, né? Mas antes, quando eu fazia, eu costumava, assim... a professora passou esse tanto, tipo, total de linhas. Eu costumava, assim, vou escrever esse tanto e depois ia. Mas nunca ia certo, assim, eu sempre ia na sorte. Mas o interessante de escrever uma redação é pensar que, quando você está escrevendo, né? Sempre colocar a sua média para menos linhas. Nunca colocar a sua média para 30 linhas batendo. Por quê? Bia, mas são 30 linhas. São. Mas quando vai chegando no final, você vai
chegar e vai dizer, meu Deus, eu preciso colocar isso aqui no desenvolvimento. Então, a minha média de redação é sempre 27, 28 linhas. Tipo, eu tenho que escrever até 27 linhas. E sempre passa. Por quê? Porque você sempre pensa em alguma coisa na hora que você está escrevendo para colocar, e você coloca e dá 30. Entende? Então é sempre melhor pensar com menos. É aquela velha ditado de tipo adiantar o relógio 15 minutos para chegar tipo na hora certa, sabe? Porque você sabe que você vai chegar atrasado. Então, tipo, uma pessoa atrasada, uma pessoa que escreve muito, ela sempre conta com as linhas a menos, porque ela sabe que vai dar mais. Dá para entender? Então a gente sempre avança, né? O nosso relógio, isso avança, não é atraso. Avança o nosso relógio 15 minutos a mais para quando chegar na hora de tipo, achar que tá atrasado e fazer as coisas rápido, quando na verdade a gente tá no tempo. Deu para entender? Então eu sempre faço com esse espaço sobrando um pouco, tipo, essa margem de erro, né? Que é umas 2, 3 linhas, 4 por vezes. Porque daí dá pra gente estender um pouco mais. Professora, quando a gente fizer uma redação, a gente pode mandar para a senhora avaliar? Claro, Solange, vai rolar nesse mesmo estilo. Eu vou passar uma redação para vocês hoje. E daí, essa redação vai ser enviada para o e-mail do projeto. Eu vou corrigir, vou mandar para vocês de volta, e por vezes eu vou até trazer umas aqui, sem botar o nome de vocês, é claro, para discutir um pouco sobre como é que a gente poderia fazer, ou enfim, tentar fazer uma redação aqui mesmo na sala e tal. Então a gente vai trazer isso nas próximas aulas, mas isso vai acontecer. Vocês vão me enviar a redação de vocês, eu vou corrigir tudo bonitinho. E tá, essas nossas últimas linhas, como eu estava falando, elas vão para intervenção. Bia, essas últimas linhas sofridas que vão sobrar, vão para intervenção? Vão. E quais vão ser essas linhas? A média é de 7 a 9, né? Esse 9 estourando o limite, para a gente chegar onde a gente quer chegar, e uma média de 7 para sobrar tipo umas 4, 3 linhas e assim por diante. E o que é que eu vou falar na intervenção? E por que eu não estou colocando conclusão aqui? Porque, veja, quando eu digo que eu estou concluindo o meu texto, é diferente de eu dizer que eu estou intervindo no meu texto. Porque quando eu falo intervenção, eu vou resolver o problema que eu citei nos desenvolvimentos. Quando eu falo conclusão, eu vou só concluir. Eu vou dizer, tipo, realmente, pessoal, é um problema. Um beijo, redatores, nos vemos no próximo Enem. E não é isso que a gente quer fazer, certo? A gente quer resolver o problema. Porque o texto dissertativo ou argumentativo é como se você fosse praticamente um presidente. Então, eles colocam um problema no seu colo e você vai ter que resolver esse problema. Ah, Bianca, como é que eu vou resolver? Se você fosse um presidente, quais os órgãos você acionaria para resolver esse problema? Deu para entender? Então, o pensamento é mais para esse lado do que para o lado de concluir um texto. É para resolver o problema. E por isso, intervenção. Na intervenção, a gente vai resolver esse problema. Certo? Certo. Então, vamos lá. Começando com o mesmo tema que a gente estava falando sobre violência contra a mulher. Se eu for colocar... Nunca tinha visto por esse lado. Mas se você parar para pensar, você vai colocar, tipo, se você for acionar alguns públicos, polícia, por vezes, você pode acionar, até a rádio do Estado você pode acionar. Então, tipo, tem muitas questões que você pode colocar dentro da sua redação, né? Órgãos que são acionados pelo presidente. Pode falar, Solange. O engraçado é que eles nunca usam a proposta da intervenção que a pessoa faz, né? Se a pessoa bota, assim, mais policiais dentro do ônibus, um exemplo. Aí, eles nunca usam. Não, pior, né? Isso não é porque a gente não é presidente de verdade, né, Solange? A gente brinca que é na redação, mas não chega. Aí, a gente vai resolver esses problemas. Massa. A gente vai resolver esses problemas como? Acionando esses tipos de órgãos. Então, se você acha que é interessante fazer cartilhas incentivando as mulheres a denunciarem seus agressores, você vai falar sobre o órgão de políticas públicas e mídias que existem no Brasil. Certo? Perdão. Então, a gente vai colocar esses órgãos ao nosso favor. Vai ter uma aula que eu vou trazer só alguns órgãos públicos e que fazem parcerias públicos-privadas com o Brasil, para que a gente coloque isso na nossa intervenção e não fique, meu Deus, e agora? Porque eu vou trazer essa aula com a lista desses órgãos para que na nossa escrita a gente coloque eles e pesquisem, certo? Nessa primeira redação eu vou colocar para vocês pesquisarem e pensarem, mas na próxima aula eu já vou trazer uma lista com esses órgãos para a partir disso a gente já ir pensando em quais órgãos usar, certo? Tipo, do público-privado.
Deixa eu ver aqui, muitas mensagens. A redação que mais cai no Enem são dissertação e argumentativo. Só cai esse gênero textual para a redação no Enem, Andressa. O gênero textual do Enem é dissertativo e argumentativo. Você não vai poder fazer um poema, você não vai colocar uma receita, é dissertativo e argumentativo. É essa estruturazinha mesmo. Solange, já caiu uma redação que não fosse dissertativo e argumentativo no Enem? Não, não caiu. Tem gente que coloca, já vi gente colocando receita de miojo no Enem. Óbvio que zerou, mas sempre tem uns engraçadinhos, né? Então, tipo, tem gente que coloca, mas você vai zerar. Na verdade, são todas... Pronto, Sandrielin colocou, a Andressa também agradeceu e é isso aí. Mas é por esse caminho, né? Então, vai ser sempre essa mesma estrutura. Isso posto, como eu começo? Eu vou começar, como a gente já pensou, né? Citando e fazendo esse apanhado de coisas que a gente já conhece, dados históricos, etc. Bia, e aí, a gente vai começar a escrever? Vai. E qual vai ser o nosso tema? Aqui eu vou apresentar para vocês o tema da redação, que vai ser entregue daqui a 15 dias, né? Porque eu tenho aula com vocês a cada 15 dias, então, daqui para lá. Por favor, me avisem se vocês estiverem vendo a minha tela, vou precisar de monitores. Alguém? Tá certo. Obrigada. Obrigada, meninas. Então, massa. A gente vai ter o exemplo da nossa redação dessa semana, que vai ser propaganda infantil. Eu vou colocar esse documento todo. Tem coisas que eu já falei aqui, certo? Tipo, dados, D1, D2, dissertativo argumentativo e tal. Vou mandar para vocês. E o exemplo da nossa redação de hoje vai ser propaganda infantil. Bianca, professora, eu não sei nada sobre propaganda infantil, e agora? Calma. A gente vai ter... Mas, tipo assim, propaganda infantil seria... No Brasil, hã? Que usa crianças para fazer propaganda ou seria algo Não. mais... Propaganda infantil no Brasil é propaganda para crianças, certo? Então, tá. propaganda voltada para o público infantil, não com o público infantil. Então, a propaganda infantil no Brasil vai ser o tema. Então, a gente tá vendo que a gente tem uma pizza grande, que é a propaganda. A gente vai cortar um pedaço dessa pizza e vai deixar ela, tipo, no Brasil, para infantil, né? Tipo, relacionadas a crianças, voltada para crianças. Deu para entender? Então, massa. Bia, não sei como pensar sobre propaganda infantil. Então, a gente vai ter 3 textos de apoio, né? Que vão estar presentes no Enem também. Então, primeiro, com alguns dados. O segundo, relacionando o Brasil e outros países. Esse daqui é do Enem, porque teve um ano, se eu não me engano, 2014, que o Enem, foi 2018, 2019, eu acho, que em algum Enem próximo, se eu não me engano, 2018, que colocou propaganda infantil como um dos temas da redação. Então, a gente tem um texto, esse aqui foi tirado do Enem, que localiza, né, a propaganda infantil do Brasil e no mundo. E um terceiro texto, só um minuto, Maria. E um terceiro texto, que é um texto escrito mesmo, né, que coloca do Silvio e do Vasconcelos, e que tem como título A Criança e o Marketing, Informações Essenciais para Proteger as Crianças dos Apelos do Marketing Infantil, do São Paulo, Somos e Adaptado. Pode falar, Maria. A gente pode usar, no caso assim, na redação lá no Enem, eles vão dar os textos de apoio para a gente pode usar dados dos textos de apoio? Pode. Você pode usar, sim, os dados do texto de apoio. Então, fiquem tranquilos, mas é como eu disse, não se apoiar demais no texto de apoio, porque senão é plágio. Mas você pode usar, você deve citar quando você usar, e é isso, citar no máximo 2, estourando 3, porque senão você se apoia demais. Então, o essencial mesmo, o de ouro, é que você cite no máximo 2. Pode falar, Solange. Professor, então, tipo, a pessoa vai ter que falar sobre qual o problema da propaganda infantil no Brasil, né? Exato, isso. Exatamente. Então, a Solange também colocou, sempre levo mais de 4 horas para fazer uma redação. É falta de treino? É falta de treino. Porque quando você escreve pouco, quando você tem pouco costume de escrever, o que é que acontece? Seu cérebro, ele vai estar se acostumando a essa dinâmica, né? Você vai estar pensando mais.
se desesperando mais, pensando nas palavras, em como colocar, nas vírgulas, tudo bonitinho para fazer sentido. E daí, quando você passa a escrever mais, consequentemente, você passa a se acostumar, né, a fazer aquilo. Sei lá, exercício. Se você anda de bicicleta quase nunca, por exemplo, e daí você vai andar de bicicleta, fazer uma trilha de bicicleta com seus amigos. Você vai fazer a primeira vez morrendo, porque você vai demorar muito mais tempo e assim por diante. Mas daí, quando você vai fazendo mais, e fazendo, toda semana você vai fazer uma trilha com seus amigos, ou então a cada 2 dias você vai fazer uma trilha com seus amigos. Seu corpo vai se adaptando e você vai fazendo isso com mais rápido, né? Com mais destreza. Então, como a própria, deixa eu ver quem colocou isso no chat, a Valesca colocou isso, né? Tudo é treino. E, de fato, quanto mais você treina, mais você fica bom naquilo que você está fazendo. Então, eu coloquei esse terceiro texto aqui. Pode falar. Então, tipo, se a pessoa fizer, a pessoa tem que aprender a estrutura da redação, né? Aí o tema que cai, a pessoa já vai assim, já vai saber, né? Exato. É uma receita. Eu costumo dizer para os meus alunos que redação é a receita de bolo, Solange. Sabe bolo? Você tem uma estrutura, de modo geral, simples para fazer um bolo, certo? Então, tipo, dependendo do bolo que for, se for de chocolate, se for de morango, se for de aveia, vão ter a clássica, né? A clássica estrutura de bolo é 3 ovos, 2 xícaras de farinha, um tanto de manteiga, um tanto de fermento, certo? Então, e um pouquinho de sal e açúcar, né? O sal para levantar o açúcar. Geralmente dizem isso. Então, vai ter essa estrutura clássica de redação, certo? Então, a redação é a receita de bolo. A estrutura vai ser a mesma, porque vai mudar o tema, certo? A mesma coisa é o bolo. O bolo vai ser o mesmo, que vai mudar o sabor. Então, esse mesmo pensamento de redação. E, para terminar, eu trouxe um exemplo de introdução aqui de uma redação nota 1000 do Douglas Mansur Guerra, que é desse mesmo tema que eu coloquei, a propaganda infantil, né? Foi um tema do Enem, ele foi uma das redações nota 1000, mas olha só como a introdução dele é simples. E daí ele come uma linha dele para fazer um título, né? Ele coloca do VHS ao Blu-ray. Olha só como ele começa. Ele começa fazendo uma introdução em relação a DVD, uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas olha só. Nas antigas fitas VHS, a divulgação dos novos filmes disponíveis para aparelhos de DVD tornava uma criança compulsória, uma consumidora compulsória, perdão, capaz de qualquer coisa por aquele novo meio de assistir filmes. Na atualidade, isso se repete quando os discos da Disney mostram-se disponíveis em Blu-ray. Até agora não tem nada a ver com propaganda infantil, né? Tipo, ele compara que existe essa propaganda dentro dos DVDs, mas nada demais. Tá vendo que ele bota essa questão do DVD? Entretanto, até onde essa publicidade infantil influencia no desenvolvimento da criança? Tal influência seria benéfica? E daí ele coloca essa questão. E daí ele cita, olha, para o Conselho Nacional de Direito das Crianças e dos Adolescentes do Canadá, né? Isso aqui foi a digitação do Canadá. Perdão. Não, é o nome do conselho, pessoal. Eu que errei. Do Conanda. Não, que é o conselho, né? Isso aqui vai ser as iniciais do conselho, perdão. Aí ele coloca, não, essa postura representa um importante passo para o Brasil. Essa postura representa um importante passo para o Brasil. E que passo, né? Esse pensamento em relação à propaganda infantil. É bem simples, não é? Tipo, ele faz essa referência de DVD e Blu-ray e faz essa transição. Mas não é nada tipo, ele não entra com os 2 pés na porta, sabe? Sandriellen colocou: um bom exercício para escrever mais é fazer resumos sobre filmes, livros e séries que você gosta. Sim, é importante. E fazer temas de redação também, gente. Tipo, por vezes você vai ter que escrever redações mesmo. Eu lembro que na minha época do Enem eu fazia 4 redações por semana, né? Mas aí é porque eu entregava para a professora da escola, enfim, eu sempre estava escrevendo. E com isso, quando chegou no Enem, eu fiz a minha redação pensando no tempo, então foi muito mais rápido. A pessoa pode fazer questionamentos da redação, Solange colocou aqui. E isso é uma pergunta ótima, Solange, e eu vou terminar com essa, caso ninguém tenha mais nenhuma, né? É interessante pensar que toda pergunta que você faz na sua redação, você tem que responder.
Do mesmo jeito que você levanta um problema, certo? A partir do momento que você levanta um problema na redação, você responde. E do mesmo jeito que você levanta uma pergunta na redação, você tem que responder. Então, você percebe que no parágrafo ele diz, segundo o Conanda, né, que é o conselho, isso é interessante, e ele já responde, tipo, na palavra do lado, não, ponto. E daí ele continua o argumento dele. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Professora, a senhora tirou quanto no seu primeiro Enem? Então, meu primeiro Enem eu fiz em 2017 foi o ano que eu entrei no vestibular. Então, acho que foi em 2015. Foi em 2015 que eu fiz meu primeiro Enem. E eu tirei a minha média ou a minha redação? Tem diferença? Tem, porque... O negócio da redação, a nota. A nota da redação, né? No meu primeiro Enem, eu tirei 800 na minha redação. Minto, foi 800. Eu tirei 800 na minha redação no meu primeiro Enem. Foi. Mas eu já escrevia, não era como se eu nunca tivesse escrito, eu já escrevia, eu já treinava. Ô, prof, tem que tomar bastante cuidado para não militar em cima lá na redação. É importante. Porque tem muita militância e qualquer palavra que você colocar pode ser um ponto a menos. Então, tipo, eu ganhei 800 na minha primeira redação e nessa minha última de 2017, né, eu passei com 940, eu acho. Foi 940, foi 920, algo assim. Agora é importante dizer, né, nossa, às vezes parece uma nota muito grande, mas, tipo, foi uma nota legal, mas foi uma nota porque, assim, eu sempre fui muito boa escrevendo, sempre foi meu peso forte. E eu queria letras, né? Então eu precisava escrever, minha redação precisava ser uma nota forte. E é uma nota forte em todos os cursos, né? Mas eu fui muito ruim em matemática, por exemplo. Eu não lembro qual foi minha nota em matemática, mas foi menos de 700 minha nota em matemática, foi 630, por aí, sabe? Então, às vezes, a gente tem, de fato, as coisas que é boa e as coisas que é ruim, e a gente precisa deixar o nosso curso a partir, não só da nossa nota, né? Porque às vezes você é ruim numa coisa, mas você quer aquele curso e você estuda e vai. Mas pensar que, sei lá, para mim, eu queria letras, então, tudo bem minha nota de matemática não ser tão incrível, não precisar tirar um 800 em matemática, certo? Então, para quem estava em dúvida, de fato, o nosso tema de redação vai ser propaganda infantil, como a Isabela apontou aqui. E, mais uma vez, tenham cuidado com essa militância, que foi um ponto que a Isabela também trouxe, né? Tipo, falar mal do governo ajuda na redação? Não, porque você não vai resolver um problema falando mal do governo. Dizer que, tipo, a violência contra a mulher é porque os homens, tipo, não prestam, não vai funcionar, porque você vai dizer o quê? Os homens não prestam, isso vai resolver o problema? Não vai. Então, tipo, você tem que achar soluções para resolver o seu problema, sem necessariamente xingar os outros. E, ponto importante, não se deve ferir os direitos humanos. Ou seja, você não mata ninguém, você não manda matar ninguém, e você não fere os direitos humanos, certo? Você não coloca a pessoa com fome e sede. Então, nada que fere os direitos humanos pode entrar na redação, porque senão você tem nota de corte, ou seja, você zera. É para entregar até quando essa redação? Então, eu tenho aula com vocês a cada 15 dias, né? A Carol me falou. Então, vai ser dia 28 a nossa próxima aula, se eu não me engano. Então, até o dia 28, vocês me mandam essa redação. Minto, até o dia 28 não. Então, vocês têm até o dia 25 para me mandar. Eu me confundi aqui geral, gente. Hoje a gente tá no dia 14, né? Então, 14, a próxima quarta-feira vai ser dia 21. Então, vocês têm até o dia... Quando é o sábado? 24. Vocês têm até o dia 24 para me mandarem essa redação, porque dia 28 eu já vou estar com elas corrigidas para trazer aqui para a gente debater na próxima aula, junto com os novos assuntos, tá bem? Então, vou repetir de novo. A gente não vai ter aula semana que vem, eu acredito, porque é uma vez a cada 15 dias. Então, dia 24, vocês me mandam a redação. Marquem aí no seu calendário, vou marcar no meu agora. Redação. Entrega. Redação entrega para dia 24. E no dia 28, eu já vou estar trazendo elas aqui para a gente discutir um pouco, falar um pouco sobre elas e etc. Esse documento que eu mostrei para vocês com os textos de apoio, que eu só dei uma passada por cima, eu vou mandar no WhatsApp e para vocês darem uma olhada. E é isso. Um abraço. Obrigada por ficarem até aqui.
Guerreirinhos conseguiram. Então é isso. Boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de tirar. E até a próxima aula. E façam as redações. Ah, que bom, Isabela, também. Gostei muito de estar com você. Perguntar uma Pode perguntar, Andressa. última coisinha? Uhum. Então, esse curso, ele vai até que dia? Boa pergunta. Eu não sei te responder. Porque eu tô meio perdida em relação a isso. Quem vai conseguir te responder isso melhor é Carol. Deixa uma mensagem lá no grupo de vocês que ela responde, tá bem? Ah, tá. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Um abraço, então, e até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.